A Aisha tava preocupada. Esses dias ela me perguntou se era melhor faculdade particular ou pública, porque ela tá cogitando isso na hora de escolher o curso dela. Difícil, né? Nossa, o que se passa na cabeça de um cachorro? Olha a cara de preocupação dela com isso, gente. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre faculdade particular versus faculdade pública, o benefício de cada uma delas, enfim. Eu recebo muita pergunta a respeito disso lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue por lá, recomendo que você siga. Lá eu tô diariamente falando com vocês, dando dicas, posts, enfim, várias coisas. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, então meu maior foco aqui do canal também acaba sendo esse, mas esse vídeo eu vou tentar abrir realmente para diversas áreas, pra gente conseguir ter um conteúdo bem completo. Assim, gente, cada dia mais eu enxergo alguns problemas da forma de estudo hoje em dia. Eu não sou aquele tipo de pessoa que basicamente diz que não precisa mais fazer faculdade, mas eu tenho algumas ressalvas com relação a isso. E a faculdade pública versus a particular, pra mim isso nunca foi uma questão. Eu nunca tive assim um interesse de simplesmente dizer, ah, eu quero uma faculdade particular, ou eu quero uma faculdade pública, que é o que geralmente acaba acontecendo, né? Eu acabei cursando sim arquitetura em uma faculdade federal, então uma faculdade pública, mas foi muito mais por conta de necessidade financeira do que por um desejo ou por uma estratégia ou alguma coisa nesse sentido. Eu fiz cursinho ali para conseguir passar na faculdade pública. Fiz um ano a mais ali depois do ensino médio, realmente porque se eu fizesse arquitetura não teria como ser de fato em uma particular. Realmente porque se eu realmente fizesse arquitetura, teria que ser essa, seria a única opção, a única possibilidade ali naquele momento. Então essa foi minha realidade e eu gostei muito da minha faculdade. Eu sou muito grata realmente pela minha faculdade, pelos professores, por tudo que aconteceu ali dentro. Mas eu vejo que a particular e a pública, as duas têm vantagens e desvantagens. Então é importante você levar isso em consideração na hora de escolher qual você for fazer. Uma dica até inicial que eu te dou é você olhar a grade horária do curso que você tem interesse ali nas faculdades que você está pensando, né, cogitando ali entrar. Por quê? Porque a grade horária muitas vezes muda. Vou dar o exemplo da arquitetura mesmo. Cada faculdade às vezes tem um direcionamento um pouquinho mais específico. Então a UTF, que foi onde eu fiz, ela tem uma pegada muito forte ali, por exemplo, na parte de urbanismo. Tem bastante matéria ali pro fim da faculdade que pega nessa área, que algumas outras faculdades não pegam tanto. Eu sei, por exemplo, que a UP, que é a Universidade Positiva, até mudou de nome, acho que tá Cruzeiro do Sul agora, aqui na minha cidade, que é uma particular, ela foca mais, por exemplo, em concurso. Então, cada faculdade, às vezes, tem um caráter um pouquinho diferente. Então, conversa com alunos daquela faculdade, pergunta como é, porque se você já tem um pouco noção do que você quer trabalhar, às vezes você consegue se direcionar bem dessa forma. Agora vamos um pouquinho sobre benefícios e malefícios das duas, né? Pontos positivos e negativos. A faculdade federal, a pública, a gente sabe que, infelizmente, pela forma, né, como os servidores públicos eles são contratados e a dificuldade que é, por exemplo, de mandar alguém embora, infelizmente acaba que a gente encontra alguns professores que não são bons professores no meio do caminho. Eu tive pouquíssimo problema com isso, graças a Deus, na minha faculdade, mas a gente teve um professor que era professor de civil, mas aí ele dava uma matéria para arquitetura e basicamente ele não aparecia na aula, assim, às vezes. Então era até uma aula que a gente tinha uma janela, né, a gente tinha que ficar na faculdade esperando, assim, várias horas, sabe? A nossa aula terminava de manhã. Aí a gente tinha que almoçar ali na faculdade e a aula dele começava, sei lá, umas 3, então não valia a pena voltar pra casa, eu morava longe da faculdade, e aí você ficava esperando lá um tempão e às vezes ele nem aparecia pra dar aula. Então, assim, era uma falta de respeito mesmo, assim. Mas, assim, foi o único problema realmente que a gente teve, assim, com relação a isso. Mas a gente sabe que isso pode acontecer. Já na faculdade particular, eles tendem, né, geralmente, nem sempre também, tem que cuidar com isso, mas é muito mais fácil, por exemplo, dos alunos reclamarem, até mesmo às vezes dos pais reclamarem e ter uma mudança nesse sentido. Então, demitir realmente ali um funcionário que não tá tendo um desempenho tão bom e ter essa mudança ali de uma forma um pouquinho mais
fácil do que acontece nas faculdades públicas. Mas, porém, uma questão que o mercado em geral tem de visão com relação a isso é que aluno de faculdade pública, até por saber disso, né, que muitas vezes os professores não estão aí e tudo mais, os alunos da faculdade pública, eles costumam, não todos, mas ser alunos que se dedicam mais, que vão mais atrás, que precisam fazer muito mais coisa por conta própria do que receber de mão beijada, sabe? Isso foi uma coisa que me ajudou em um estágio que eu tive. Conversei com a arquiteta depois e ela falou que isso foi um ponto que ela levou realmente em consideração ali na hora de me contratar, porque ela tem essa impressão que alunos da faculdade pública levam mais a sério, tem mais dedicação, proatividade nesse sentido. Claro que não são todos, né, gente? Também depende muito de região, de faculdade, de pessoa para pessoa, enfim. Eu acredito muito que cada aluno faz a faculdade, sabe? Eu tenho certeza que se eu tivesse estudado numa faculdade particular, eu teria buscado aproveitar ao máximo também. Mas eu acabei estudando numa faculdade pública e eu realmente aproveitei ao máximo. Fiz iniciação científica, projetos de extensão, vários, enfim. Então realmente eu sei que eu me dediquei ao máximo ali naquele momento. Mas isso vai de aluno para aluno mesmo. E é isso, a faculdade está ali, os recursos estão ali, as possibilidades estão ali. O aluno que vai realmente trilhar o caminho dele de ficar só no obrigatório ou de fazer algo além mesmo. E o quanto de dedicação ele coloca tanto no obrigatório quanto no além. É isso que realmente vai fazer a diferença. E como ele vai comunicar isso para as pessoas. Como ele vai mostrar isso para as pessoas. Porque no fim de tudo, quando a gente está fazendo ali a entrevista para um trabalho, para um estágio, a gente está se vendendo, a gente está fazendo propaganda de nós mesmos. Então é isso que vai diferenciar. Inclusive eu tenho um curso chamado Currículos e Portfólios Irresistíveis, que é mais focado para o pessoal de arquitetura, porque pega essa parte do portfólio, mas eu tenho certeza que a parte de currículo ajuda qualquer curso, qualquer aluno. E eu falo justamente sobre as experiências que eu tive de conseguir estágio, como é que foi a questão de entrevista, tem até mesmo aula sobre entrevista, tem aula sobre o que escrever no e-mail quando você vai se candidatar à vaga, de uma forma que você já se destaque de alguma forma. Então é um curso bem completo a respeito disso, e se você se interessa, eu tive bastante dificuldade no início para conseguir um estágio, eu errei muito, gente, principalmente com portfólio, que na nossa área é muito importante. E enfim, eu errei muito mesmo, demorei um tempo para conseguir realmente um estágio, mas aí tive a oportunidade, fiz estágio em áreas diferentes, mudei de estágio, enfim, tive uma boa experiência também nesse sentido e coloco tudo isso dentro do curso. Dentro do curso eu até mesmo mostro o meu currículo, mostro o meu portfólio, então se você tiver interesse eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Agora voltando pro tema, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre várias coisas assim com vocês, mas agora a gente precisa falar principalmente sobre a área acadêmica. A área acadêmica é a área que faz mais diferença onde você estuda. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, isso apoia muito o meu trabalho aqui na internet. Compartilha também com algum amigo que também tá nessa fase, também tá aí em dúvida em que faculdade fazer. Deixa seu like, pelo menos pelo cachorrinho. Deixa um comentário também. Tudo isso apoia muito o meu trabalho. E aqui na descrição do vídeo tem um link que vai direto para a Amazon. Comprando qualquer coisa nesse link, você apoia muito o meu trabalho aqui na internet, né? E a Ixinha também, que tem que ficar comprando ração e brinquedinho para ela. Porque na área acadêmica, a questão da faculdade, ela acaba sendo mais importante. Então, eu acho que se você tem interesse em construir carreira nessa área, né, em ser professor, alguma coisa nesse sentido, pesquisador até talvez, não sei, faz sentido sim você se preocupar mais com isso e você ir sim para uma faculdade federal, que costuma valer mais pontos assim nessa área. Mas se você não tem esse interesse e se a questão financeira para você não é tão relevante assim, a minha dica seria cuide muito mais com como você vai lidar na faculdade, com o quanto você vai se dedicar, como você vai aproveitar as oportunidades que vão aparecer para você, do que em qual faculdade você vai entrar, sabe? A forma como você vai lidar com a faculdade vai ser muito mais importante do que o nome da sua faculdade. Claro que isso varia também de área para área e tudo mais, né? Eu até comentei um pouco sobre isso aqui, mas com certeza os resultados que você vai apresentar vão falar muito mais
do que um nome da sua faculdade, sabe? Então, essa é a minha opinião. Vocês perguntam a minha opinião, por isso que eu trouxe ela aqui. Quero abrir também nos comentários para vocês falarem a opinião de vocês, enfim, pra gente conversar sobre isso. Mas acho que consegui aí desenvolver uma boa linha de raciocínio. Também tem a questão de investimento, né? Às vezes as faculdades públicas, elas não têm, por exemplo, laboratórios tão bons, tão tecnológicos. Isso em algumas áreas pode fazer muita diferença. Às vezes um laboratório ali que vai te ensinar a usar, né, um programa, um maquinário, alguma coisa assim, pode fazer a diferença ali no mercado de trabalho para você. E às vezes você vai encontrar isso numa particular e não vai encontrar numa federal. Claro que algumas federais têm bons laboratórios e tudo mais, mas geralmente a federal ela sofre um pouco mais com essa gestão de recursos, sabe? Então também é importante você levar isso em consideração, assim. Com relação, eu recebo muita pergunta sobre greve. Eu não tive problema com greve, a gente teve acho que uma vez só e foi opcional, porque era greve de ônibus, não era nem de professores, mas durante toda a minha experiência eu não tive problema com isso. Claro que eu sei que algumas pessoas têm, né, e esse é um medo que eu vejo que muita gente tem, de acabar levando muito tempo para se formar por conta das greves, mas isso não foi um problema pra mim, mas como eu falei, essa é só a minha experiência, né, mas compartilhando ela aqui com vocês. Tive um pouco de problema na questão da pandemia, né, minha faculdade demorou mais do que as particulares pra voltar, mas também não foi nada super assim, uau, depois ela tentou recuperar no ano seguinte, a gente fez 3 semestres em um ano só, então também eu vi esse esforço, assim, deles de correr atrás do tempo que foi perdido ali, sabe? De forma geral, eu recomendo bastante minha faculdade, foi a UTFPR, se você tá aí curioso pra saber qual foi. E essa é a minha opinião. Eu não ligo muito pra federal particular, não acho que tem uma grande relevância, eu acho que seus resultados eles vão falar mais no fim das contas. Na área acadêmica a questão acaba sendo mais relevante, né? Se eu tivesse esse interesse, provavelmente eu teria levado isso mais em consideração, mas a única coisa que eu levei em consideração mesmo foi a minha realidade. A questão da distância até a faculdade também, financeira, né, principalmente, que foi determinante pra mim, mas eu estaria feliz e sei que eu aproveitaria muito bem qualquer faculdade ali que eu fizesse. E esse é o maior conselho que eu quero deixar pra você nesse vídeo. Se dedique e aproveite as oportunidades, porque o que vai fazer você sair da faculdade com algo a mais é realmente o que você fez a mais dentro daquele período. Que você se dedicou, que você foi atrás, que você viveu experiências que outras pessoas não viveram. Então fica aí de recomendação, essa é a minha maior dica nesse vídeo. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!